Isaías 51, capítulo 51, versículo 12, diz assim: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Vou ler de novo. Eu, Deus, eu, Jesus, eu, o Senhor, sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal e que não passa de erva? O que é a ameaça humana? O que é o desprezo humano? O que é a indiferença humana perto do consolo que vem de Deus? Se Deus diz que te ama, que importa se algum ser humano deixa de nos amar? Se Deus diz que nos fortalece no seu amor, o que importa a força do outro tentando nos enfraquecer? Se Deus diz que nós temos valor no sangue de Jesus, o que importa a indiferença e as palavras que nos desvalorizam que vêm do ser humano? Me diga, quem és tu para dar ouvidos às palavras dos homens que dizem que você não é, quando Deus diz que você é? O homem não passa de erva. O homem é mortal, Deus não. Precisamos dar mais ouvidos a Deus do que aos homens. Isso é consolo. Nós somos consolados quando nós aguçamos os nossos ouvidos para dar ouvidos a Deus. Só que aquele povo lá em Lamentações não estava ouvindo mais a Deus, por isso que eles não estavam conseguindo mais ser consolados. Mateus capítulo 5, versículo 4. Mateus capítulo 5, versículo 4 diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você está chorando? Sozinho no seu quarto você chora? Sozinho na sua casa você chora? Sozinho na sua cama você chora? Talvez ninguém veja, mas Deus vê. E Deus é aquele que enxuga lágrimas. Deus é aquele que recolhe lágrimas em seus odres. E Ele traz um consolo verdadeiro que nenhum homem pode dar, que nenhuma mulher pode dar. Porque nenhum homem, nenhuma mulher pode estar do nosso lado 24 horas. E ainda que esteja do nosso lado 24 horas, nenhum homem, nenhuma mulher pode entrar nas nossas emoções para entendê-las na sua plenitude. Só Deus nos entende completamente. Por isso só Ele pode verdadeiramente nos consolar. Quando nós escolhemos andar em rebeldia, longe da intimidade de Deus, longe da sua palavra, nós temos o nosso bom testemunho roubado. Olha o que diz lá em Lamentações, capítulo 1, versículo 17. Olha o que diz. Ordenou o Senhor, vou começar no meio do versículo. Ordenou o Senhor acerca de Jacó, que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para os vizinhos coisa imunda.
Vizinhos aqui está apontando para as pessoas ao redor de nós, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa escola, na nossa família. E quando nós nos distanciamos da intimidade com Deus, amado, você não vai ter o caráter de Deus edificado na sua vida assistindo só os cultos aqui conosco. Isso é um complemento. Mas se você não buscar na sua casa, no seu dia a dia, uma intimidade com Deus e com a palavra de Deus, Ele não tem como edificar o caráter dele em você. E se Ele não edifica o caráter dele em você, a casa fica vazia. E se a casa fica vazia, os princípios do mundo começam a entrar dentro de você. E quando menos você perceber, você está igualzinho ao mundo ou pior. Então você começa a dar mau testemunho. E aqueles, ao invés de verem a glória de Deus na tua vida, começam a ver imundícias na sua vida. É urgente que nós desenvolvamos uma intimidade com Deus. Pastora, você fala isso todo culto. Por que você não grava uma fita? Não tem esse ditado? Amados, tem um texto na Bíblia que o apóstolo Paulo fala o seguinte: eu não me canso de pregar as mesmas coisas porque é proteção para vós. Porque eu tenho convicção plena no Espírito Santo de Deus que se tem uma coisa importante para esses dias é a leitura da Bíblia, uma vida de oração, uma vida de adoração. É urgente, era para ontem. Se você não faz isso, você está brincando de crente. E é melhor que você seja ímpio do que brincar de crente. Porque brincar de crente, o inimigo vai sapatear na tua vida. E as pessoas vão achar que você é crente. E você vai estar sendo sapateado na sua mente pelas trevas. E você então vai dar um mau testemunho. Amado, se a partir de hoje, amado e amado, se a partir de hoje você não escolher ler a Bíblia todos os dias, mas não é ler como está lendo um livro da faculdade ou um livro de historinha, é sentar, separar meia hora pelo menos ao dia para abrir a Bíblia, anotar o que Deus está falando ao seu coração, deixar aquela palavra tomar forma em você. Se você não separar tempo para conversar com Deus todos os dias e deixar que Ele edifique o caráter dele em você, desista. Desista de ser crente. Porque Deus não está buscando crente, Deus está buscando discípulos. De crente o inferno está cheio. Se você não quer ser um discípulo de Jesus, desista agora. Lá em Apocalipse fala: antes fosse frio ou quente, mas porque és morno, estou ao ponto de vomitar você, diz o Senhor. Se você for ímpio, você magoa menos o coração de Deus do que se você for um religioso. Não adianta você cantar no coral, participar das peças, tomar ceia, dar o dízimo e ir todos os cultos. Isso não impede você de ser um religioso. Eu hoje estava passando para ir ao supermercado com meu marido e encontrei uma irmã em Cristo, sentada, esperando para ir ao culto. Ela é novinha na fé. E ela falou assim: vocês estão indo trabalhar para o Senhor? Eu fiquei calada.
Só respondi que o culto era à noite. Ela, já estou aqui com o meu colete, estou indo agora de manhã, vou trabalhar na portaria, depois vou trabalhar na recepção e de noite eu estou voltando, estou vivendo para Deus. E eu fiquei calada. Porque o dia que trabalhar na cantina, na recepção com colete e ir a todos os cultos, for viver para Deus, então eu não sei o que é viver para Deus. Quando que atividade é sinônimo de viver para Deus? E eu quase chorei ali, porque grande parte da igreja está confundindo viver para Deus com atividade na igreja, no templo. Enquanto que viver para Deus nunca foi isso. Viver para Deus é ter um coração rendido. Viver para Deus é separar tempo só para ficar na presença dEle. Meu Deus, restaura a tua igreja. Viver para Deus, meus amados, é chorar na presença dEle, é rir na presença dEle, é abrir a Bíblia e sentir o coração de Deus batendo dentro de você, é olhar para o canto de um pássaro e ver ali o louvor a Deus, é abraçar vidas, é amar vidas, é se importar com as vidas, é orar pelas necessidades uns dos outros. Meu Deus, é só abrir os evangelhos e ver como Jesus viveu. A obra que ele fazia do Pai era se importar com as vidas de verdade. Todos os nossos vizinhos, todos os nossos colegas de trabalho precisam ver o caráter, o amor, a vida, a alegria e a paz que nós temos por estar vivendo aos pés do Senhor. Em Deus nós podemos dar um lindo testemunho. Vamos abrir lá em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 24. Aqui o apóstolo Paulo está falando na igreja de Éfeso, em Mileto. Ele está falando para os presbíteros, que eram os líderes na igreja de Éfeso. E no versículo 24, o apóstolo Paulo está falando uma coisa, leia isso com atenção agora. Isso não é privilégio do apóstolo Paulo, isso é um chamado para cada um de nós. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira em Deus e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus.
A nossa vida só tem real valor se nós vivemos para fazer a vontade de Deus. Sabe por que o povo de Deus ficou 40 anos rodando no deserto sem entrar na vontade de Deus? Porque eles só pensavam: cadê a comida? Cadê a bebida? Cadê a roupa? Ai, o sol tá forte. Ai, eu estou cansado. Só ficavam voltados para as suas necessidades pessoais. Quem disse que eu, a pastora Patrícia, não tenho necessidades? Mas eu sou feliz porque essas necessidades não ocupam o primeiro lugar no meu coração. Se elas forem supridas por Deus, glória a Deus. Mas se elas também não forem supridas, não faz diferença. Porque o meu prazer está em fazer a vontade de Deus. Mas isso é muito radical para pregar num púlpito. Sabe por quê? Porque grande parte das pessoas que estão indo aos templos estão indo para buscar a sua bênção. Pouco importa a vontade de Deus. Importa que ela saia de lá com a sua necessidade suprida. Mas o apóstolo Paulo falou: porém nada considero a vida preciosa para mim, contanto que eu complete a carreira e o ministério que Jesus me deu para fazer.